E antes de entrarmos no assunto do toque religioso, eu quero te explicar primeiramente o que é toque. As siglas TOC significam transtorno obsessivo compulsivo. É um problema da mente onde os pensamentos, imagens e palavras invadem a consciência de uma pessoa muitas vezes ao dia, podendo durar semanas, meses e até anos. Se torna uma verdadeira obsessão. E quem passa por esse problema geralmente sofre crises de pânico muito fortes, além de sentir medo, angústia, aflição, porque a pessoa não consegue controlar os seus pensamentos até que ela acaba fazendo tudo o que a sua mente ordena. Por exemplo, uma pessoa que tem o toque de limpeza, ela fica achando que tudo está sujo e por isso ela limpa sua casa várias vezes ao dia, só para garantir que não ficou nenhuma sujeirinha. Esse tipo de toque causa muita ansiedade e complica muito o dia a dia da pessoa. Mas e o toque religioso? O que ele é exatamente? A pessoa que tem um toque religioso geralmente acha que ela é uma pessoa ruim e por isso ela tem muito medo de ir para o inferno, mesmo sabendo que ela ama Jesus, que ela já entregou sua vida para Ele. E geralmente as pessoas têm a sua mente invadida com pensamentos negativos sobre Deus. Parece que quanto mais elas sabem que não podem xingar a Deus, não podem blasfemar contra Ele, não podem pensar coisas absurdas, é aí que elas começam a ter pensamentos cada vez mais terríveis, exatamente por saberem que é proibido. E elas também não conseguem parar de pensar em atos pecaminosos, geralmente na área sexual. Em outros casos, elas acham que precisam repetir certas orações muitas vezes, pedem perdão a Deus pelo mesmo pecado 1000 vezes se for preciso. Então elas ficam sempre se sentindo culpadas, achando que elas estão fazendo tudo errado e por causa disso Deus está com muita raiva delas, que Deus não vai perdoá-las e que a única solução é elas serem punidas. E diante disso tudo que eu te falei agora, talvez você esteja se perguntando: mas pastor, será que eu tenho toque religioso? E meu irmão, se você quer saber se você sofre com esse mal, responda a essas perguntas. Primeiro, você tem muitos pensamentos que vão contra a sua fé em Jesus? Você acha que Deus sempre está querendo te castigar e por mais que você faça o que é certo, nunca parece ser o suficiente para agradá-lo? Você está sempre triste, desanimado, por pensar que você nunca será aceito por Deus? Se a resposta for sim para todas ou a maioria dessas perguntas, pode ser que você esteja desenvolvendo ou já desenvolveu o toque religioso. Mas eu não quero que você entre em pânico e nem que você se preocupe se você detectou esse problema em você. A primeira coisa que você tem que fazer é se colocar na presença de Deus em oração, e é por isso que nós vamos orar daqui a pouco e você vai contar todas as suas angústias para o Senhor. Amém? E quando vier esses pensamentos, você vai clamar para que o sangue de Jesus expulse da sua mente todo pensamento negativo, e aí você deve confiar no amor e na graça do Senhor, tá ok? Jesus disse que se você conhecer a verdade te libertará. Por isso, meu irmão, acredite em tudo que a Bíblia diz a seu respeito e você vai ficar livre do toque religioso. Eu creio que você será liberto desse mal em nome de Jesus. Você não precisa que ninguém venha colocar a mão na sua cabeça, você não precisa pagar pelos seus erros, porque Jesus já derramou o sangue dele ali na cruz para que você fosse perdoado, abençoado e tivesse um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com seu Pai. Amém? Então eu vou te mostrar aqui 5 verdades da Palavra de Deus que se você deixar que elas entrem no seu coração e você colocar em prática o que eu vou te passar, meu irmão, você vai ser liberto com certeza. A primeira verdade que você tem que entender é que Deus te ama muito. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 10, está escrito assim: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. Meu irmão, creia que Deus enviou Jesus para te perdoar, para te salvar e para que você tenha um relacionamento com Ele. O amor de Deus por você é incondicional. Isso quer dizer que não depende do que você faça ou deixe de fazer, não depende dos seus pensamentos. Se você nasceu de novo, se você entregou sua vida para Jesus, Deus agora te enxerga como um filho amado. Amém? A segunda verdade que você tem que entender: Jesus já levou o seu castigo.
Veja o que está escrito em Romanos capítulo 8, o versículo 1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, meu irmão, creia, não existe condenação para você. Se você já entregou sua vida para Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, então você está perdoado. Cristo sofreu na cruz o castigo que você merecia, para que você não receba mais a condenação eterna. Amém? A terceira verdade que você tem que saber é que o coração é mentiroso. Em Jeremias capítulo 17, o versículo 9, está escrito assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, meu irmão, saiba que os seus pensamentos e os seus sentimentos nem sempre estão corretos. Então não acredite em tudo o que você pensa e em tudo o que você sente. Simplesmente creia no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Amém? A quarta verdade que você tem que saber: você não está sozinho. Em 1 João capítulo 1, o versículo 8 e o 9, está escrito: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmão, você sabia que todos os grandes homens e mulheres de Deus têm pensamentos errados de vez em quando? Isso porque nós ainda habitamos em um corpo contaminado pelo pecado. Porém, quando nós nos arrependemos, o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica de toda sujeira, na nossa mente e na nossa alma. Amém? E a quinta verdade que você tem que saber: você pode resistir ao diabo. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, está escrito: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Irmão, muitas vezes o inimigo vai usar pensamentos negativos para tentar te destruir, mas você pode resistir a ele. Por isso, quando esses pensamentos vierem na sua mente, em vez de acreditar neles, declare com a sua boca a verdade da palavra de Deus. Você tem que começar a profetizar a vitória. Você tem que citar versículos, frases positivas a seu respeito. Tipo assim, você tem que dizer: eu sou abençoado, eu sou perdoado, Jesus me ama muito, Ele morreu na cruz em meu lugar e hoje eu posso caminhar com Ele pela fé, eu sou mais do que vencedor. E aí, meus irmãos, por mais que no começo pareça que nada está mudando, com o tempo, a verdade vai mudar os seus pensamentos. Então essas são as 5 verdades que você tem que saber para destruir as mentiras do diabo, para vencer este mal que tem te afligido. E além disso, é muito importante que você também procure a ajuda de um psiquiatra, se for preciso, tá bom? Talvez você não saiba, mas nem todos os problemas que nós passamos na vida estão ligados à área espiritual. É claro que na igreja nós podemos contar com o apoio espiritual de líderes, pastores, irmãos na fé, mas assim como o nosso corpo físico tem doenças que só os médicos podem tratar, a nossa mente também tem transtornos que só profissionais especializados podem cuidar de uma maneira mais eficaz. Eu sei que tem muitas pessoas que acreditam que o cristão não pode procurar a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, porque demonstra que ele não tem fé em Deus. Mas irmãos, isso é uma grande mentira. Pense comigo numa coisa: você acha que você vai estar pecando se você for a um cardiologista cuidar do seu coração? Com certeza não. Então por que você estaria pecando ao procurar um especialista para analisar a sua mente? Foi para isso que Deus deu ao homem sabedoria e capacidade profissional para ajudar as pessoas que sofrem com esses problemas. Mas se você for procurar ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, eu sugiro que você procure profissionais cristãos, porque eles vão ter um entendimento muito maior daquilo que você está sofrendo. E lembre-se de uma coisa: por mais que você trate os problemas da sua mente e melhore a sua qualidade de vida, nunca deixe sua vida espiritual de lado. Uma pessoa feliz é aquela que consegue manter o equilíbrio em todas as áreas da sua vida, tá bom? E agora nós vamos fazer uma oração. Você que se identificou com tudo isso que eu disse, você precisa sim da ajuda de Deus. Em primeiro lugar, consulte ao Senhor, peça para Ele te fortalecer, e quando vier esses pensamentos negativos, você já sabe o que fazer. Você vai clamar pelo socorro, pela misericórdia do Senhor. Você vai confessar com a sua boca as verdades da palavra de Deus. Você vai profetizar vitória. Você vai dizer o quanto você é especial para o Senhor. E principalmente, você vai confiar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele não vai te acusar
Ele não vai te abandonar e muito menos te condenar, porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.